Imagine alguém que está aprendendo português leia a seguinte frase: ele bateu as botas. Ele conhece o verbo bater, ele sabe o que são botas. E mesmo assim, talvez ele imagine alguém pegando um par de calçados e batendo um contra o outro. O problema é que nessa frase, ninguém bateu em nada. A pessoa morreu. Mas como o nosso cérebro sabe disso? Como conseguimos olhar para uma sequência de palavras e entender um significado que não está exatamente em nenhuma delas? E mais, será que quando falamos, o nosso cérebro realmente escolhe cada palavra e depois aplica uma sequência de regras gramaticais? Ou será que a língua funciona de uma forma completamente diferente? Hoje nós vamos descobrir que a gramática talvez não seja uma lista de regras guardada na nossa cabeça. Ela pode parecer mais como uma enorme rede de padrões, experiências, expressões que a gente acumula ao longo da vida. E entender isso pode te ajudar a aprender uma língua nova. Quando a gente pensa em gramática, normalmente a gente pensa numa espécie de manual. Primeiro existe o vocabulário, depois existem as regras. Então, para formar uma frase, nós pegamos algumas palavras e encaixamos essas palavras nas estruturas permitidas pela língua. As palavras seriam as peças e a gramática seria o manual. Mas existe um problema. A língua está cheia de frases que parecem não seguir tão perfeitamente esse processo. Pense em expressões como bater as botas, puxar o tapete de alguém, calma aí, olha só e só que sim. Nós entendemos essas expressões porque nós não interpretamos cada palavra isoladamente. Nós reconhecemos o conjunto. E é justamente aqui que entra uma perspectiva da linguística cognitiva, conhecida como gramática de construções. O artigo que serve de base para esse vídeo apresenta essa perspectiva e mostra como diferentes pesquisas analisam as construções linguísticas no uso real da língua. E esse é um dos motivos para qual eu li esse artigo, porque ele casa muito bem com o objetivo desse canal, que é aprender inglês pelo uso real da língua. Mas espera aí, o que é uma construção linguística? Na gramática de construções, uma construção é, de maneira geral, um pareamento entre forma e significado. De um lado existe a forma, e essa forma pode envolver sons, palavras, sinais gráficos. Do outro existe um significado, ou uma função comunicativa. Uma construção não precisa ser unicamente uma palavra. Pode ser um morfema, uma expressão idiomática, ainda pode ser uma estrutura gramatical ou um padrão mais abstrato. Por exemplo, bater as botas é uma expressão bastante específica. As palavras estão praticamente fixas e a expressão significa morrer. Já a expressão puxar o tapete de alguém possui uma parte que pode variar. Você pode dizer puxaram o meu tapete, puxaram o tapete do meu colega. O padrão continua reconhecível, mesmo que alguns dos seus elementos mudem. A ideia central é que nós não aprendemos apenas palavras e regras isoladas. Nós também aprendemos blocos, padrões e associações entre determinadas formas e determinados significados. Nessa perspectiva, a gramática não funciona como uma gaveta cheia de regras independentes. Ela funciona como uma rede. Cada palavra, expressão ou estrutura gramatical seria um ponto dessa rede. Esses pontos estão conectados por relações de semelhança, de significado e de forma de uso. Algumas construções são extremamente específicas, como, por exemplo, bater as botas. Já outras são mais abertas, como, por exemplo, para que X, Y. Calma que eu vou explicar. Parece muito estranho quando a gente apresenta apenas o molde. Mas observe essa frase apresentada no artigo. Até que para um palhaço, você escreve legal. O espaço representado por X pode ser preenchido por uma categoria ou uma característica. Para um palhaço, para uma criança, para um iniciante. E a segunda parte apresenta um comentário que contraria a primeira parte. Até que para um iniciante, você toca muito bem. Então percebe que existe um padrão. Esse padrão possui uma forma relativamente estática e uma função comunicativa. Nós conseguimos criar frases novas porque nós reconhecemos o molde da construção. Isso significa que não precisamos ter ouvido cada frase sendo dita antes. Aprendemos um padrão, depois nós criamos frases novas a partir desse padrão. Aprender uma língua nova é basicamente por esse caminho. A gente aprende um padrão e depois cria novos padrões a partir disso. Tradicionalmente, é comum separar a língua em dois grandes aspectos. De um lado, o léxico, as palavras e os seus significados. Do outro, a sintaxe, as regras que organizam essas palavras.
Mas a gramática de construções propõe que existe um contínuo entre léxico e sintaxe. Em uma ponta, podemos ter uma palavra extremamente específica. Na outra, uma estrutura completamente abstrata. Entre essas duas pontas, existem expressões parcialmente fixas, padrões idiomáticos e construções com espaços que podem ser preenchidos. Por isso, talvez não exista uma fronteira rígida entre aprender uma palavra e aprender uma regra. Quando você aprende uma expressão como calma aí, você não está somando simplesmente o significado de calma com o significado de aí. Você está aprendendo uma construção que, em determinado contexto, pode significar como um marcador discursivo. Eu já falei de marcadores discursivos aqui nesse canal, vou deixar linkado aqui no card. Ela pode ser utilizada para interromper alguém, pedir cautela ou contestar alguma coisa. Calma aí, não foi isso que eu disse. A expressão funciona como uma unidade reconhecível porque ela foi repetida e convencionalizada ao uso. Por isso que eu sempre falo nesse canal que a gente precisa aprender as línguas através do seu uso. Um dos exemplos apresentados no artigo envolve o verbo dançar. Observe. Maria dançou. Nesse caso, o verbo parece sem objeto. Agora veja, Maria dançou uma valsa. Aqui temos algo depois do verbo. Em classificações tradicionais, poderíamos perguntar: afinal, dançar é transitivo ou intransitivo? A resposta é: depende da construção em que o verbo aparece. Esse exemplo mostra um ponto importante da abordagem não reducionista apresentada no artigo. A categoria de uma palavra não precisa ser definida isoladamente. Ela também pode depender do papel que essa palavra exerce dentro de uma estrutura maior. Em vez de pensarmos que o verbo carrega sozinho todas as instruções necessárias para construir uma frase, podemos considerar que a própria construção contribui para o significado e a construção de sentido do enunciado. A linguística cognitiva relaciona a linguagem a capacidades cognitivas humanas mais gerais. O artigo ele apresenta 5 fenômenos psicológicos considerados essenciais para o processamento de linguagem. O primeiro é a rotinização, também chamada de entrincheiramento. Quando uma palavra ou uma expressão é usada repetidamente, ela pode se fixar como uma unidade na nossa mente. Ou seja, quanto mais encontramos uma construção, mais familiar ela se torna. O segundo fenômeno é a abstração. Depois de encontrar várias frases parecidas, nosso cérebro pode perceber o padrão que existe entre elas. Por exemplo, olhe só, veja bem, olhe já. A partir da recorrência, ou seja, quanto mais frequente nós observamos essas construções, mais nós observamos as semelhanças e os padrões gerais. O terceiro fenômeno trazido aqui no artigo é o da comparação. Nós comparamos novas experiências linguísticas com aquilo que já conhecemos. É por meio desse processo que nós categorizamos as formas e percebemos que uma frase é semelhante àquela que a gente já tem na nossa rede. O quarto é a composição. Unidades menores podem ser combinadas para formar unidades maiores. Ou seja, sons formam palavras, palavras formam expressões, e expressões podem participar de estruturas ainda mais complexas. Quinto e último é o fenômeno da associação. Associamos uma forma a um significado ou a uma função. Ou seja, quando alguém diz calma aí, nós não ouvimos apenas sons. Reconhecemos também a intenção comunicativa. Por isso que eu falo, decorar regras e a gramática nem sempre é o suficiente. A gente precisa entender como que aquela estrutura produz significado, quais são as intenções possíveis com aquela estrutura. Aqui aparece uma das ideias mais interessantes dessa abordagem. O uso da língua ajuda a construir a própria gramática. As estruturas não existiriam apenas como regras abstratas anteriores à comunicação. Elas são moldadas pela frequência, pela interação, pelo contexto e, acima de tudo, pela necessidade comunicativa dos falantes. Quanto mais uma forma é utilizada, maior é a probabilidade dela se tornar familiar e se constituir ali a rede linguística. Por isso a gramática ela é apresentada como um sistema dinâmico. Ela pode ganhar novas construções. Construções antigas podem mudar de função. Expressões podem se tornar mais fixas. E padrões inicialmente incomuns podem se espalhar e virarem comuns. A mudança linguística ocorre, portanto, não porque alguém decidiu que ia mudar a regra. Ela pode surgir pelos pequenos passos ali pelo uso cotidiano da língua. Existe um lugar extremamente fértil para a gente observar essas mudanças linguísticas: a internet.
O artigo destaca que as pesquisas têm se voltado mais para as pesquisas de corpora, o uso real da língua, linguagem falada e linguagem informal. Por isso que esse artigo caiu na minha mão, porque é o que eu venho falando nesse canal o tempo todo, o uso de corpora, o uso real da língua. A internet é interessante porque nela a gente encontra um contínuo entre oralidade e língua escrita. Na internet nós escrevemos, mas geralmente nós escrevemos como se estivéssemos falando. Outro exemplo analisado pelo artigo é a expressão só que sim. A expressão aparece especialmente em interações nas redes sociais e pode produzir um efeito de ironia. Para entender esse tipo de construção, não basta simplesmente analisar a estrutura sintática. Também precisamos considerar aquilo que foi dito antes, o contexto da postagem, as expectativas e as intenções comunicativas. A construção pode retomar uma ideia e, ao mesmo tempo, marcar uma posição irônica referente a ela. Isso mostra que a gramática não organiza apenas sujeitos, verbos e objetos. Ela também carrega funções discursivas. O último exemplo presente no artigo é a construção amazonense olhe já. De acordo com o estudo resumido presente no artigo, essa construção ela pode significar interjeição de espanto, surpresa ou indignação, mas ela não existe de maneira completamente isolada. Pode ser relacionada a outras expressões formadas por padrões semelhantes, como por exemplo, olha só, veja bem. Isso permite observar que uma expressão regional pode participar de uma rede muito maior de construções. A expressão tem características próprias, por ser regional, mas também compartilha elementos com outros padrões da língua portuguesa. Mais uma vez, a gramática aparece como uma rede de relações, e não como uma coleção de frases completamente independentes. E essas redes podem ser ainda mais complexas. O artigo aponta pesquisas em desenvolvimento sobre a gramática de construções multimodal. Nessa perspectiva, a comunicação não envolve apenas palavras. Símbolos, ícones, emojis, movimentos corporais, gestos também podem ser incorporados nas construções das interações. Pense em uma pessoa dizendo sei. Agora imagine essa pessoa dizendo a mesma palavra, só que com uma entonação desconfiada, como a sobrancelha levantada e uma expressão facial facilmente identificável. Sei. A forma verbal é a mesma. Esse sei e sei. Na escrita é a mesma coisa, mas o conjunto de comunicação é diferente. Isso abre espaço para estudar como a voz, a entonação, os gestos, os símbolos gráficos, eles funcionam de maneira integrada. Na comunicação digital, um emoji ou uma hashtag ela pode contribuir para a interpretação da mensagem. Durante muito tempo, aprendemos a imaginar a gramática como um livro de regras, mas a gramática de construções ela oferece uma outra imagem. A língua seria uma rede dinâmica de pareamento entre forma e significado. Essa rede inclui palavras, expressões idiomáticas, estruturas sintáticas, padrões parcialmente preenchidos e funções discursivas. Ela é construída e reorganizada por meio do uso. Por isso que quando alguém diz bater as botas, nós não precisamos calcular separadamente o sentido de cada palavra. Reconhecemos a construção. Quando encontramos uma frase como até que para um iniciante você toca bem, entendemos não apenas as palavras, mas também o contraste e as expectativas presentes naquele padrão. A língua, ela vive não apenas nos dicionários. Ela vive na memória, na interação, nos padrões que repetimos e nas novas formas que criamos todos os dias. Talvez a gramática que existe na nossa cabeça não seja um manual. Talvez seja mais parecido com uma cidade. Alguns caminhos são muito conhecidos e muito movimentados. Outros acabaram de surgir. Alguns levam diretamente a algum significado. Outros se cruzam, mudam de direção e criam novos significados. E toda vez que nós utilizamos a língua, nós percorremos por essa cidade e nós ajudamos a transformá-la. Agora eu quero saber, qual a expressão da língua portuguesa ou da língua inglesa que você usa, que se traduzido palavra por palavra não faz sentido nenhum, mas que você usa naturalmente? Escreva aqui nos comentários. Talvez a sua expressão pode aparecer em um próximo episódio dessa nova saga aqui no canal de Curiosidades Linguísticas. E lembre-se, quando alguém te disser que uma expressão está errada simplesmente porque ela não aparece em nenhuma gramática normativa, talvez ela esteja ignorando a parte mais importante de uma língua, o uso real que os falantes fazem dela. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal para não perder nenhum outro vídeo. Beijo e até o próximo vídeo. Bye!